Fala galera, esse aqui é mais um Tem Discussão comigo, Daniel Abdon. Fala aí, meus povos e povas, aqui é o Ítalo Catunda, mais nostálgico do que nunca. Pronto, assim que é bom que começa. E aqui é o Jimmy Privilegiado Moreira. Vamos ver. Boa. Eu vou até dar um disclaimer, vocês vão ouvir certas coisas de mim aí, mas eu não sou assim, tá? É só pra poder ficar engraçado no programa, mas eu não sou babaca. Porque quando o cara tá nos anos 90, 2000 e tem TV a cabo, o cara é privilegiado sim, né, meu amigo? Esfrega aí na nossa cara, né? Daí vocês não sabem como isso dói, rapaz. Eu era o único que tinha TV pra TV a cabo na escola, nos caras. É o maior white people problem, né? O cara, eu sofria demais, só eu tinha TV a cabo, ninguém entendia as minhas conversas, não, droga. Ninguém ficava isolado, ninguém entendia o que eu tava falando, era muito triste. Bom, a gente pode começar falando aqui, né, pelos desenhos que a gente tem uma lembrança, aquela lembrança mais antiga, entendeu? A gente tava falando em outros momentos aqui sobre os desenhos e tal, e a gente até divergiu, né, Jimmy, sobre o que era mais antigo realmente e o que a gente tem como mais antigo pra gente, o que a gente lembra, assim, mais aquela coisa assim, a gente é pivetesco mesmo, assim, 3 anos de idade, aquela primeira memória de desenho, entendeu? Eu tenho alguns aqui que eu acho que eu nem sei se vai bater com vocês. O que vocês têm, assim, de mais antigo? Cara, na minha cabeça que vem aqui é Hanna-Barbera, né? Aqueles desenhos, sei lá, Zé Colmeia, sei lá, aquele lá da Esquadrilha Abutre também, né? Do Pegue o Pombo. Né? Tu gostava? Eu vou te falar que eu não curtia muito não, os desenhos da Hanna-Barbera. Pra falar bem a verdade, né? Mas isso que tu tá falando, Jimmy, é muito inerente à nossa realidade de TV aberta naquela época. Porque assim, a gente era refém da TV aberta. Então não existia opções. Eu vou ver aqui a Peppa no YouTube, vou assistir aqui no Netflix. Não, é tipo assim, é o que tá passando na TV naquela hora, tu vai assistir. Então a gente assistia coisas que a gente não gostava, né? Eu assistia propaganda da Polishop, da Top Term, porque tava lá passando e eu assistia. Então, assim, a mesma coisa que... Mas é sério, quando você tá passando o período eleitoral, aí botava no canal da Polishop, assim, pra poder esperar acabar. Exato. E o pior que eu gostava, mas eu achava massa. O canal da Polishop... Não, o cara, aquele Age King Pro, que faz a abdominal na pessoa sozinha, Astro Juice Plus, faz o suco, não sei o que e tal. Bastante. Isso é muito de caso pensado, porque hoje eu sou cliente da Polishop, hoje eu compro várias coisas assim, tipo, eu acho que isso ficou na minha consciência, aí eu fiquei adulto, comecei a ganhar dinheiro, trabalhar e falei assim, pronto, agora eu vou comprar aquelas coisas que enquanto tava no horário eleitoral da tarde eu via. Mas enfim. Puxando o gancho da Polishop, é tipo assim, é a mesma coisa, tipo, a gente assistia desenhos que a gente nem gostava muito, mas tava passando lá, não tinha nada pra fazer e tipo, a gente assistia, tipo esses, por exemplo, eu não curtia muito Popeye, Scooby-Doo, os Jetsons, Corrida Maluca. Mas eu assistia porque era o que tava passando, mas eu achava chatão no fim das contas. Os Flintstones eu achava chato, achava muito chato esses desenhos aí. Porque eu acho que eram os desenhos da época do meu pai, macho. Então, assim, meu pai gostava. Então é uma linguagem de outra época, não era assim, entendeu? Não era pra gente, talvez. Eu achava bizarro, porque, sei lá, principalmente os desenhos da Hanna-Barbera, como os Flintstones, todos eles, sei lá, os personagens corriam e os braços não mexem, só mexe o pescoço e a cabeça. É bizarro, eu achava... Ítalo, você falou aí sobre a idade, né? Sobre ser a idade dos nossos pais, mas assim, eu nem sei se é só isso mesmo. Por quê? Pica-pau, perna longa, essa galera, a gente nem vai entrar nesse mérito agora. Mas assim, eu acho que tem a ver muito com o estúdio em si do que a época. Porque Hanna-Barbera tá na mesma época desses. E tipo, eu pelo menos gostava de Pica-Pau, de perna longa. Na verdade, Hanna-Barbera ainda é mais novo ainda que esses aí. Exato. Só que eu acho que foi mais um mote de ser o quê? O estilo do desenho. Eles tinham um roteiro, basicamente, um estilo de desenho e saía. Então é um grupo de pessoas que é detetive. Que é, aí vai, então tem um que tem um cachorro, tem um que tem um tubarão, tem um que tem um monstro, e é uma galera jovem. Pronto, é só ir mudando, entendeu? É a mesma coisa, aí vai batendo muito. Então vamos falar sobre famílias, sobre problemas familiares. Aí tem um que é no passado muito longínquo, e tem um que é num futuro muito louco.
entendeu? Que segrega a pobre da empregada só porque ela é um robô que vai atrás, assim, no carro, entendeu? Então eu acho que é mais o estilo de desenho que é mais, assim, no vral pra todo mundo do que em si a idade. Se a gente for querer aqui pegar e for querer nomear aqui todos os desenhos da Hanna-Barbera aqui, a gente passar a noite toda aqui, que é uma parada. E tem uma parada desses desenhos, assim, mais antigões, também, que era tipo assim, era loucaço, né? Os desenhos dessa época aí, mais antigos, era loucura total, tipo, perna longa, metia bala em todo mundo, porrada, o Papaléguas e o Coiote, era tipo, mega violento, não tinha essa parada assim. Adorava. Quem aqui não torcia pro Coiote matar aquela porra daquele Papaléguas? Eu torcia pra caraca. Mas o Tom e Jerry era muito violento. Acho que desses aí era o mais violento que tinha. Eu achava o Jerry mó otário, entendeu? Achava ele mó mentira. Eu torcia pro Tom. Mas eu acho que esse negócio aí do... eu ia até falar assim, o Jerry é mó otário, mas isso aí depende da época de cada... do Tom e Jerry, né? Porque tem hora que eles são inimigos, tem horas que eles são amigos, tá entendendo? É difícil de saber. Aí sim a gente pode falar de idades. Hanna-Barbera, o estilo em si não é muito o nosso, né? A gente não foi muito pegue nessa parada aí. Agora, Tom e Jerry, Pica-Pau, algumas coisas do Patolino, que era uma coisa mais crazy, mesmo sendo mais antigo, eu acho que é mais a nossa pegada mesmo, né? O Jimmy falou mais. O Jimmy falou que o mais violento, né, era o Tom e Jerry. O Jimmy, pois eu acho que o Pernalonga, porque tipo assim, o Tom e Jerry não aparecia tudo mesmo. Se você lembrar, era eles tentando se pegar, mas nunca pegava mesmo. E outra coisa, teve episódios do Tom e Jerry que tinha menção a suicídio, e teve um episódio que realmente o Tom morreu. O Tom morreu no episódio, né? Não mostra ele morrendo, mas a história se passa numa época medieval e o rei diz que se ele não cuidasse, se deixasse alguém entrar lá, ou se acontecesse qualquer coisa, não lembro o que ele tinha que fazer, tinha que guardar alguma coisa. Aí o Jerry pega, lasca com o Tom e só aparece lá a guilhotina descendo no final do desenho. Tá ele matando o Tom. Era outra época. Era uma época mais vida louca. Tu lembra do episódio que tinha do Tom e Jerry, que tinha um patinho, filhote, aí ele passava o creme desvanecedor, aí ele passava esse creme, ele ficava invisível e tal. Eu, criança, assistindo, eu achava que existia esse creme. Tipo assim, ei, será que dá pra ficar invisível assim? Caraca, eu quero esse creme, assim, quero passar ele assim. Pois é, esses desenhos eram uns desenhos que, assim, tipo, eu assistia, legal, bacana, mas não morria de amores por eles. É porque era o que tinha lá, a gente assistia, gostava, tal, pá. Exatamente. Mas tem aqueles desenhos que, tipo assim, do nosso coração mesmo, que passava, assim, TV Globinho, Bom Dia e Companhia, né? Na época do Bambu Luar também, que a Angélica tinha um programa Bambu Luar, né? O Bambu Luar é daquela dos Cavaleiros do Futuro, era? Era tipo uns Power Ranger meio tupiniquim, assim, meio cagado. Enfim, mas... Um desenho assim que marcou a infância mesmo, Bananas de Pijama. Mas Bananas de Pijama não chegava nem a ser desenho, né? A abertura era desenho, mas o programa em si não era um bocadinho de fantasiada, né? E não faz sentido nenhum, né? Bananas de Pijama, tipo... Mas assim, eu tenho mais memória da minha cabeça, muito mais do que Bom Dia e Companhia, eu tenho um de TV Cruz. Não sei porque pra mim é até mais antigo. Eu fico lembrando de dizer o Super Patos, que eu gostava muito de assistir à noite, sempre um Dálmatas, esse tipo de desenho. Na verdade eu lembro só mais desses dois, mas o programa em si, tudo que envolve a TV Cruz era muito impactante, entendeu? Aqueles pré-adolescentes ali. É porque o TV Cruz, na verdade o Bom Dia e Companhia, ele é mais antigo do que a TV Cruz, né? A Eliana apresentava, acho que desde 93, eu acho. Só que o que acontece? Bom Dia e Companhia passava de manhã, né? E a gente estudava de manhã, as crianças estudam de manhã, então a gente assistia mais quando a gente faltava aula ou quando tava de férias, né? Inclusive, é uma coisa muito louca que eu nunca entendi, é que normalmente as crianças estudam de manhã e a programação infantil da TV era de manhã. Como é que pode, mas se todo mundo tava na aula, diabo é isso, assim. Mas o TV Cruz, ele passava de noite, passava no final da tarde pra de noite. Aí, tipo, realmente era o momento ali que quem estudava de manhã conseguia assistir os desenhos. Era o nosso momento. Era o nosso momento mágico, né? Porque TV Cruz, eu acho que é vamos dizer assim, em termos de programa infantil, eu acho que foi um dos maiores marcos, né, pra nossa geração. Assim. Verdade. E assim, tem aquele negócio do Comitê Revolucionário? Pois é, TV Cruz é uma sigla, né?
Você quer saber o que é CRUJ? Comitê Revolucionário Ultra Jovem. CRUJ. E você sabe o que é comitê? Comitê. Grupo de pessoas com funções especiais. Você sabe o que é revolucionário? Revolucionário. Aquele que quer mudanças. Comitê Revolucionário. Grupo de pessoas que querem mudanças. Muito bem. Mas, Juca, até agora você não falou do Ultra Jovem. Foi um livro que eu li. A Força do Poder Ultra Jovem. Acabou esse papo de criança. Nós somos Ultra Jovens e merecemos respeito. Eles eram tipo uma TV pirata, né? O formato do programa é esse, né? Eles eram uma TV pirata que pegavam e invadiam o sinal da TV e ocupavam o horário nobre ali, que em vez de estar passando jornal, ia ficar passando desenhos, né? A ideia era essa. Aí eles tinham toda uma teatralidade, né? Que eles ficavam fugindo dos agentes da TV, que tinha que ficar se escondendo. Tinha toda uma palhaçada lá, mas era bem bacana. O nome deles era, tipo assim, o Juca, aí o codinome dele era Caju, aí tinha a Maluca, tinha o Macaco, né? O Chiclé. Inclusive, dar o play macaco, né? Que a gente usa até hoje, é daí, né? Que ele que dava o play do desenho, né? E vocês lembram, não sei se vocês ficaram tristes também, mas o macaco, ele dá formação original, né? Exato. Quando ele deixa de ser criança, aí ele vai virar um adolescente, aí ele tem que sair do programa. Isso foi triste, eu lembro. Ele já era mais velho que os outros, né? Aí, tipo, quando ele ficou maior, aí, caraca, aí foi paia mesmo. A Maluca entrou pra substituir o macaco, foi isso? Ou não? Eu tô enganado? A Maluca era da época do macaco ainda. Ela chegou um pouquinho. Outro fato nerdístico sobre isso é que a Maluca, a atriz que fazia a Maluca, né? Ela é dubladora. Inclusive, ela é dubladora da Pan, de Dragon Ball GT. Ela é dubladora da Jade, da desenho lá do Jack Chan também. Ela trabalha com dublagem até hoje. Que maneiro! Eu não sabia. Falando especificamente dos desenhos da TV CRUJ, tipo, eu curtia muito. Eu acho que é um clássico. Onde a gente sentar numa galera da nossa geração, assim, pra conversar sobre nostalgia da nossa infância, onde você sentar, a galera vai estar Super Patos, que era o desenho que todo mundo achava irado, né? Vamos conversar sobre Super Patos. Peraí. Falei. Assim, era legal, o visual era bacana, a abertura era até legal também, mas assim, a história era completamente maluca. Mas era pra criança, né? Uns patos musculosos que jogam hóquei. Eram patos alienígenas musculosos que jogavam hóquei. Você não tá entendendo? É porque assim, eles na verdade, eles tinham no planeta deles, eles estavam, é tipo aquela coisa meio Krypton, né? Eles estavam passando por uma grande crise, aí eles formaram um grupo com aquele espectro, né? Daquele cara que é o bom moço, da menina sensual, do mongolzinho e do ladrão que acaba tendo um bom coração, que era o que eu achava, porque até eu torcia pra ele ter a máscara, né? Principal. Porque eu lembro o nome, que eu achava ele mais massa. Mas os Super Patos pegavam muito, acho que pelo visual, porque era estiloso pra caraca, tinha aquela máscara zona, né? Do goleiro, do hóquei. E o líder tinha aquela máscara dourada, né? Que colocava era muito visual mesmo, a galera achava massa. E o Duplo Orange usava uma espada de fogo, era irado. Tinha também o Marsupilame, tu lembra do Marsupilame? Eu lembro do bicho do rabo grande lá. O que era o Marsupilame? Era um marsupial, né? Mas o que era aquele animal? Eu acho que aquele bicho foi criado só pra fazer o desenho, cara. Ele não me arremete a nenhum bicho que eu conheço, assim, não é possível, cara. Ele era muito irritante, cara. Ele ficava só naquele... Eu lembro que nas aulas de biologia e foi estudar os marsupiais. Aí eu lembrava disso. Caraca, o marsupiais, é o marsupilame, assim, fez assim. Tinha aqui, eu tô aqui até anotado aqui uns desenhos que tinha na época ali, que assim, hora passava, depois tocava, né, que mudava assim. Aí tinha que era o Pateta e Max, né, que hora passava, depois saía, né, que era bem bacana. Vocês assistiam? Pateta e Max tinha uma abertura irada, né, a música era bem legal. Era muito irada a abertura. E Max, a dupla que é demais. Amigos de fé, com eles tudo vai dar pé. Aprontando aqui e ali. Era bacana. Eu tinha que Ana Pimentinha, eu gostava também, era bem bacana. Hora do Recreio, era bem loucão. Eita, não, peraí. Hora do Recreio. Era tipo assim, tinha toda uma construção de roteiro ali pra o que ia acontecer ali naquela hora de recreio, nas brincadeiras, nos grupos, de quem representava cada pessoa. Era tipo como se fosse uma sociedade à parte ali da hora do recreio. Exatamente. Era que nem, lembra, assim, eu não sei quem vem primeiro, Jimmy, você que é o historiador mor da gente aqui. Hora do Recreio ou
que era a Turma da Rua, eu não me lembro como era o nome. A Turma do Bairro? Turma do Bairro. Hora do Recreio primeiro, com certeza. Hora do Recreio é bem mais antigo. A Turma do Bairro passava na Bom Dia e Companhia, eu acho. E a Hora do Recreio era aquele clube, né? Na verdade, eu assisti primeiro que vocês porque ela passava no Cartoon Network na TV por assinatura. Metendo na carteirada, né? Metendo Cara, e no TV Cruz também eu curtia muito. Passava o desenho do Hércules também, eu gostava pra caramba. Timão e Pumba. Cara, um desenho que eu gostava demais, cara. Quando eu era criança, eu não assistia os filmes da Disney, os VHS da Disney, Rei Leão, essas paradas e tal. Realmente, então, você é um pecador. Exatamente. Então o que aconteceu? Exatamente, tudo é muito errado na minha vida. Aí eu conheci o Timão e Pumba, pra você ter uma ideia, eu conheci ele pela TV Cruz, pelo desenho, não pelo filme do Rei Leão, entendeu? Eu conhecia pelos desenhos que passavam ali na TV Cruz. Assim, meu pai na época do Rei Leão, ali um pouquinho depois, né, ele comprou eles tinham umas fitas específicas, aí ele tinha comprado pra mim a do Rei Leão 1, a do Super-Homem, a do Toy Story e a da Barbie pra minha irmã. Ele comprou foi esse jogo, as primeiras fitas que ele comprou, assim, que eu tenho lembrança dele comprando pra gente lá em casa. E aquela fita bem característica da Disney, né, antigamente, aquela fita verde. Exatamente, cada um tinha uma cor, eu não me lembro a cor do Rei Leão mesmo, mas o Toy Story era verde limão, aí cada um tinha sua cor. Falando do Rei Leão em si, aí eu não sabia que tinha, porque esses desenhos que o Ítalo falou aí sobre o Timão e Pumba, era normal na TV a cabo, né, na Disney e tal. Pra mim, TV aberta não existia muito. Quando começou a passar, e às vezes passava no TV Cruz, quando eu comecei a ver que até tem um desenho muito, muito histórico do Timão e Pumba, que é o bebê Ouro, que é eles tendo que cuidar do bebê de uma águia. Uma águia, é verdade. Mano, eu assistia isso reparar, eu e minha irmã, a gente assistia muito. Tinha uns episódios que era tutoriais de como caçar monstros. Aí tem um episódio também que é eles cantando aquela música Stand By Me com um sapo. É verdade. Episódios que eu lembro assim na minha infância, eu e minha irmã assistindo e cantando as músicas deles, assim. Eu me lembro muito desses dois. Não, e depois até cabe um episódio só falando de filmes da Disney, né? Essas animações da Disney, né? Se for falar aqui dos longa-metragens da Disney, meu amigo, vai ser muita coisa. É um programa fora a parte, né? Com certeza. Batata, limão e pumba. Batata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Ratuna, batata, limão e pumba. Outro desenho aqui que eu gostava muito, a abertura era excelente, que era o do 101 Dálmatas, cara. Adorava. Eu assisti 101 Dálmatas. Tinha um Bingo, né? Tinha o... Eram os 3 personagens, era 4 personagens nossos principais, que era o Pingo, a Queridinha, o Roliço e uma galinha, né? Que tinha lá. Tá falando a galinha, mas era um galo, não era não? Não, era uma galinha. Não, era a galinha. Ela era medrosa, era né? Era a Pinta. A Pinta, exatamente. É verdade, é porque ela tinha uma pinta, por isso que ela andava com ele. Ela tinha uma pinta preta e ela era medrosa, né? Porque o Pingo, ele era o aventureiro e tal. Aí tinha o estereótipo do gordinho, herói, né? Típico herói, tinha o estereótipo do gordinho. Aí tinha da mocinha bonitinha, que era a outra irmã dele. E a Pinta, ela era medrosa, ela nunca queria fazer as coisas, ela tinha medo, ela ficava tentando colocar juízo. Tinha a Cruella, né? A Cruella Devil, né? A pessoa vira medrosa, a pessoa é prudente, vira medrosa. Como é que faz um negócio desse? É isso aí. Essa é a história do mundo. Paralelamente à TV Cruz, passava no SBT também os desenhos, tanto no sábado, acho que era sábado animado, e passava Bom Dia e Companhia também, que passava aqueles desenhos legais. Eu gostava de assistir os Anjinhos. Vocês gostavam dos Anjinhos? Que eram os Rugrats. Lembrei. Os Anjinhos eram os bebês, assim, eram os bebês, né? Tommy, a Angélica, o Chuck, o Phil e a... Exato. O Phil e a Leo, que eram os gêmeos. Eu gostava pra caramba desse desenho, achava muito legal. Pois é, que eles se falavam entre si, mas os pais não sabiam, né? Os pais não tinham ideia que eles tinham... Eram os Rugrats, né? Também chamavam de Rugrats. Aí, cara, fizeram uma versão um pouco mais recente, assim, eles crescidos, cara, indo pra escola. Ficou muito tosco, cara, não sei se vocês já viram. Muito pai, eu vi. Eu não vi, e só pelo que vocês disseram, eu vou continuar sem ver, porque eu quero deixar essa lembrança legal na minha cabeça. Estragar a infância. E também passava, eu lembro que passava o Denis Pimentinha. Tu lembra do Denis Pimentinha? Cara,
Eu nunca gostei desses filmes. Sério? Eu nunca gostei. Uma baladeira. Eu não sei se o traço do desenho me incomodava, não sei porquê, eu não curtia o traço me incomodava um pouco, mas assim, eu me lembro também que ele tinha umas temáticas também que ajudavam a crianças. O único episódio, na verdade, que fica grudado na minha cabeça é um que ele fica doente, aí ele vai no médico e tal. Aí sei que toda a história do episódio é ele sabendo que vai ter que tirar as amígdalas. Então ele sabe que vai ter que ir no hospital, vai ter que fazer uma cirurgia e tal. Aí é tipo tentando deixar a criança mais calma com relação a isso, entendeu? Hoje eu vejo que tipo, beleza, legal. Eu continuo tendo medo se eu for ter que fazer isso, porque se Deus quiser eu não vou ter. Mas foi legal a ideia. Vocês lembram dos cãezinhos do canil? Que era tipo uns cães do canil e tal. Não. Tu é doido? Lembro, mano, que tinha um estiloso que tinha um... Era massa demais. Ele tinha como é o nome? Um casaco azul, né? Ele era tipo de mais futebol fodão. Americano? Tipo futebol americano, né? Exato. O estereótipo do esportista fodão americano. Exato. Eu gostava pra caramba desse desenho. Se tu me perguntar como era a história, eu não lembro direito. Eu lembro que ele tinha um canil, mas que eu gostava. É a mesma coisa também, eu só sei que eu gostava também. Mano, uma dessa mesma época que eu tava vendo aqui, porque eu tô, tipo, lembrando muito agora, viu? Eu pensei que eu tinha feito uma pesquisa legal e tal, mas vendo tudo agora, quando a gente começa a falar, né? Nossa mente começa a abrir. Vocês devem lembrar também, Bob Jenner, O Mundo de Bob. Sim, fantástico, O Mundo de Bob Jenner. Uma música que era muito ímpar, né? A abertura em si era muito lúdica, né? Ele era algo muito perto da gente, porque eu não sei vocês, mas eu tinha exatamente aquela mesma motoca. Era algo muito perto da gente, não era algo muito perto da gente, era algo muito perto de mim. Porque se você era uma criança que tinha uma cabeça grande, você era chamado de Bob na sua escola. E esse era um legado que eu trazia comigo, entendeu? Caraca. Eu tinha cabeçona, e o apelido era Cabeção, cabeça de nós todos, dentre eles Bob, o fantástico Bob Jenerick, né? O Bob Jenerick, fantástico. E era legal. O próprio Bob, né? Eu nunca entendi. Aquele cara que aparecia como... ele era uma pessoa física, né? Pois é, era o pai dele, mas ele era meio que ele também. É como se ele fosse ele na antigamente. Não, eu acho. Poderia ser que fosse o próprio criador do desenho, não sei. Assim, eu não lembro muito bem. Eu lembro da abertura. Eu lembro que, sei lá, ele tinha mais 4 irmãos, né? Que era a irmã mais velha, o outro irmão dele e 2 gêmeos, né? Bicho, tu já lembra mais do que eu, porque disso aí eu nem lembrava. É porque você teve a primeira temporada, eu lembro que é porque os gêmeos vieram depois. Ixi, toma a carteirada de novo. Mas eu lembro que a premissa do desenho era que era um pivete que andava na motoca e que ele viajava na maionese. A gente tava falando logo no começo sobre quais são as coisas que a gente lembrava. Mas se você parar pra pensar, esses desenhos mais mainstreams, né, ficam mais na nossa memória. Mas se você puxar naquela coisa assim, mais do coração, você vai lembrar muito de TV Cultura. Porque eu não tinha pensado isso antes da gravação, mas agora, gravando, eu tenho lembranças de Rupert e eu tenho lembrança de O Pequeno Urso. Mas aí é que separa os homens dos meninos, porque tinha dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que é time Rupert e a pessoa que é time Pequeno Urso. De que lado você está? As pessoas sensatas estão dos lados do Pequeno Urso. Eu gostava mais do Pequeno Urso. Eu não gostava muito de Rupert. Mano, pois eu não consigo dividir, ó. Eu sou muito Cristiano Ronaldo e Messi. Eu gosto dos dois. Porque o Pequeno Urso, ele tinha uma coisa assim mais lenta, né? Às vezes ele tinha um episódio meio solitário. Eu me lembro que tinha um episódio que dava medo. Que era um episódio que o gato, né? Porque era o gato. Ele se chamava assim, né? Era o Pequeno Urso, o gato, a pata, a galinha. Aí tem um episódio que é focado no gato. E o gato era uma coisa meio... assim, ele era o estiloso do grupo. Ele era o caladão. Ele era o que queria sempre aparentar estar legal. Aí ele começa a perceber que tem um corvo seguindo ele o episódio todo. Ele fica tentando fugir do corvo. E aparecem umas imagens aéreas como se fosse o corvo olhando pra ele. E o corvo tem um presságio que vai acontecer alguma coisa. Eu não lembro disso não, ó. Mano, era muito místico. Era uma coisa muito assim... E pouco tinha música de fundo nos episódios do Pequeno Urso. Era muito a fala deles, então dava aquela sensação de lentidão. Já o Rupert eram as aventuras, né? Ele ia para um mundo que não era o mundo dele mesmo. Ele meio que ia para um mundo paralelo. E a música de entrada era muito legal, mexia muito. Até hoje, eu e minha irmã, se eu for lembrar para ela vai lembrar disso, a gente sentado assistindo de tardezinha na TV Cultura. É que vocês
entrar no negócio de medo e tava no Cruz, tinha um desenho no Cruz que era chamado Os Pesadelos de Ned, não sei se vocês se lembram. Jimmy, não é possível. Deve estar com a câmera aqui me observando, porque eu tava lembrando de um desenho que era Os Pesadelos de uma Criança. Tinha vários episódios muito icônicos, inclusive um que ele tá querendo fazer xixi e não consegue fazer xixi todo o episódio. E eu tava tentando pesquisar pra saber qual era o nome desse desenho. Eu tava botando aqui Pesadelo de Jimmy, Pesadelo de Criança, não sei o que, e tu falou o nome. Cara, qual é o nome mesmo, hein? Pesadelos de Ned. Eu pesquisei aqui no Google, eu nunca assisti esse desenho, eu acho. Se assisti, não lembro. Era muito bom. Você dava um medinho. Ei, vocês estavam falando de desenho que dá medo, né? Outro desenho que me dava medo do caramba era Coragem, o Cão Covarde, ó. Eu tinha medo. Era muito sombrio pra ser um desenho de criança, né? Aquele desenho. Você Cara, tinha? Eu tenho. Eu não deixei de ter, não, assim. Tá normal na minha vida eu ter medo ainda, assim. Eu acho que o mais sinistro era o colchão, cara, do episódio do colchão, que a velhinha lá era possuída pelo demônio que tava no colchão. O que esses produtores de desenho tinham na cabeça, né? Mas porque era assustador pra caraca, assim. A velha ficava possuída pelo capeta. E, tipo, era um velho e uma velha. O velho era assustador que só. Eles moravam no meio de um deserto. E tava sempre sombrio. E o cachorro se cagava de medo. E você também, né? Ei, mano, eu tinha medo desse desenho. Tu é doido. Tinha um que era de uma pedra amaldiçoada. Que ficava pedindo pra devolver, né? Devolva a pedra ou vai sofrer. Aí tinha a maldição, que era... Cada maldição tinha na pedra lá, que era uma música alta. E depois era um bocado de coisa que acontecia. Porque quando devolvia a pedra. O Bel tava falando aí de medo, né? Teve medo do episódio do Pequeno Urso, mas tinha uma coisa que eu tinha medo, meu amigo. Não era nem um desenho, mas era Catalendas na TV Cultura. Puta, meu irmão. Era massa demais, eu também assistia. Era muito massa, mas ao mesmo tempo eu me cagava de medo, mano. Porque era tipo uma preguiça contando lendas, né, pro macaquinho. Aí tinham várias lendas. É porque as lendas brasileiras são foda, né, mano? Assim, é sempre uma coisa que envolve uns espíritos, né? Curupira, né? O boto cor-de-rosa que... A cobra grande, eu lembro da cobra grande. Como não lembrar da cobra grande, né, Jimmy? O Jimmy não esquece da cobra grande, mas... Eu lembro na hora, né? Salivando. Não, e tinha um episódio que explicava por que o gato e o rato e o cachorro se odeiam. E aí, tipo, era muito doido, mas eu gostava demais. Outro que eu assistia também daquela da TV Cultura, né? Todo mundo aqui deve conhecer e assistir o Pingu. Exatamente. Não é doido, eu gostava demais, mas de Pingu. Mas era massa demais, mas... Era muito bom. E tu conseguiu evitar a bulimia que nem ele? Porque ele não, na verdade ele não conseguiu, né? Tem um episódio que a mãe dele fica mandando ele comer, aí ele não quer, aí ele come, vai lá pra fora, vai lá pra fora e vomita, assim, toda a comida. Como é que é o Pingu? Ela não manda ele comer, ela enfia um brócolis na garganta dele assim até. Sim, o Pingu, ele é tipo um cinema mudo, né? Ele é tipo o Charlie Chaplin dos desenhos da TV Cultura, assim, tipo, e era irado. Não precisava ter palavras, e era irado, assim, tipo, a gente gostava pra caramba, né? Outro que eu assistia também daquela da TV Cultura era As Aventuras de Babá. Vocês já chegaram a assistir? Jimmy, se tu quiser, eu mando um print da minha tela exatamente agora, porque eu estava falando de Pequeno Urso e Rupert, e eu veio na minha memória, assim, sabe quando vem lá dentro, assim, tipo, meus neurônios, aí eu me lembrei de um desenho que tinha elefantes, e a temática do desenho era o pai deles contando algo deles, antiga história. Aí que desenrolava o desenho. Aí eu, pô, meu irmão, como é que é o nome desse desenho? Como é que é o nome desse desenho? Aí eu botei aqui, desenho os elefantes anos 90. Aí aqui, o primeiro, Babá, As Aventuras de Babá. Caraca, o Jimmy falou, mano, é sério, isso tá mexendo muito no meu coração. Eu tô com vontade de chorar, de verdade. Eu assisti, mas eu nem lembro direito, assim, tipo, eu lembro de ter assistido, mas não lembro de quase nada, assim. Eu não lembro, mas assim, eu não lembro direito, mas assim, eu tenho uma memória afetiva. Eu sei que era bom. Isso, exato. Eu não lembro de nenhum episódio, nada me vem à memória assim. Só lembro que, tipo assim, eu era pequeno, assistia e certamente eu gostava, né? Alguém aqui já chegou a assistir os Ursinhos Carinhosos? Ou só foi eu mesmo? Eu gostava demais de Ursinhos Carinhosos. Tinha um Coração Gelado, né? Tinha o Coração Gelado, a Laurinha. Tinha uns leão, assim, se chamava Ursinhos Carinhosos, mas tinha uns leão, tinha uns bichos, né, diferentes também. O leão é o Valente. Eu gostava do coelho, que era o pé de vento. E tinha uma meninazinha chata que só tinha uma voz irritante. É a Laurinha. A Laurinha, né? Eu não tenho lembrança do episódio em si de Ursinhos Carinhosos. Eu assistia, mas aí eu já entro na categoria assim, que eu assistia. Mas era porque tinha isso. Mas se perguntasse pra mim se tinha qualquer outra coisa, eu mudaria. Não era o meu forte. Né? Eles andavam em carrinhos de nuvem. Era bem inovador, né?
Eu acho que a gente já pode entrar numa categoria aqui que são as nostálgicas, que agora é o que manda nessa bagaça. Com certeza, meu amigo, é Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Não, peraí aí. Se você for falar de um desenho, beleza, aí o cara chega, mas é um anime, deixa de ser chato. A gente sabe, mas a gente tá falando de desenho aqui, bota no meio e deixa de ser besta. É um anime, desenho, beleza. E se vocês estavam, e nós, vocês não, né? Nós estávamos falando sempre das aberturas. As aberturas dos desenhos e às vezes até encerramentos são muito marcantes pra gente. A gente pode até não lembrar da temática, de como era o personagem, mas a abertura a gente lembra bem. E Dragon Ball, pra gente, até pelo fato da idade, a gente já ser adolescente, eu me lembro de ter começado a assistir Dragon Ball ainda quando o Goku era criança e eu pivetesco lá em São Paulo ainda, mas a abertura era muito característica. Eu acordava de manhãzinha, sábado cedinho, eu e minha irmã, naquele frio, pra ver aquela abertura deles. Macho, Dragon Ball, não só a abertura, mas os encerramentos também eram muito bons e eram músicas icônicas, né? Tipo, a minha favorita é a música do Dragon Ball Z, da saga, que é da saga do Freezer, né? Que é como é o começo? O céu resplandece ao Eu sabia, só queria ouvir pra me cantar também essa parte. Xalá, Xalá. E aí, tua mãe escutava tu cantando essa parte? Xalá, xalá. Aí ela, tá invocando demônio, que história é essa, rapaz? Mas assim, ó, eu sei que essa é muito icônica, do Xalá é Xalá, porque passava na Band de tardezinha e tal. Era muito, mas assim, aquela primeira do Tu é doido, aquela vozinha bem abertura dos anos 80 e 90, aquela voz fina, aquele tecladinho. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. Essa abertura do Dragon Ball, né, quando ele é criança ainda, ela é uma abertura que tem, acho que 2 versões. Acho que ela tem uma versão do SBT e uma versão que passava na Band. Inclusive, eu mesmo, a gente aqui... Peraí, Dragon Ball já chegou a passar na Band? Dragon Ball do Goku pequeno? Não sei se foi na Band ou na Manchete. Eu sei que passou em outro canal. Passou no SBT e em outro canal. Tu lembra? Eu não sabia. Eu só lembro do SBT. Eu também só lembro do SBT. Então posso estar levemente endoidando também. Não confie em mim. Mas eu sei que se você... Tem 2 aberturas. Ela tem 2 versões cantadas. Inclusive a letra é diferente. Eu não sei se é uma versão pra TV a cabo, uma versão pra TV aberta. É o mesmo ritmo, mesma melodia, mas algumas coisas na letra mudam e o cantor... Eu tô achando que passou na Globo. Tô quase lembrando aqui. Tô quase achando aqui que passou. Eu tenho uma parada que, tipo assim, Dragon Ball Z passava na Band. E antigamente, você que é mais novo talvez não saiba, as TVs elas não pegavam assim. Pra você botar o sinal da TV, tinha que botar na antena um bombril, um negócio para o negócio pegar direito. E aí, macho, a Band não pegava direito na minha casa. Não ficava um sinal legal. E eu não conseguia acompanhar o Dragon Ball Z, a saga do Freezer, inicialmente, muito bem. Nessa época que passava na Band. Então eu só conseguia assistir direito, legal, bacana. Ou quando eu ia pra casa dos meus primos, outros cantos. Ou depois quando começou a passar na Globo. Mano, eu já sofri não só isso. Assim, eu entendo totalmente essa dor. Minha TV sempre pegou 3 canais em específico. Band, SBT e Globo. Eram os 3 principais. Todos os outros eram por época. Mas, começo de adolescência, pré-adolescência, eu saía do colégio e ia direto pra casa da minha avó. Ficava o dia todo lá. Eu só voltava pra casa bem tarde mesmo, assim, tipo, depois das 11 horas, porque meu pai voltou a estudar nessa época e ele tava terminando, assim, pra poder finalizar o ensino médio. Só que não era só eu. Outros primos meus tinham essa mesma coisa. Acabava as aulas ou de tardezinha ia pra casa da minha avó. A gente ficava lá até umas 11 horas da noite, meia-noite, esperando nossos pais saírem, sei lá, de um supletivo da vida, Telecurso 2000, pra pegar a gente. Então, tinha uma televisão na casa. Tinha que dividir entre o que os meninos queriam e o que as meninas queriam. Então, dia sim, a gente assistia Dragon Ball e no outro dia eles assistiam uma novela, tipo, acho que era A Padroeira, que passava na Globo. Foi por isso que eu passei, tipo, eu assistia a saga do Freeza, assistia a saga do Cell, mas era sempre assim, tipo, perdia uma semana sem assistir, aí eu voltava, aí assistia, aí daqui a pouco, não sei quem tinha, o Kuririn tinha morrido, aí eu, fala, meu Deus, como é que ele morreu? Não sei. Porque, tipo, essa parada de maratonar, que né, hoje, é agora, mano, não tinha como maratonar ainda mais se passasse no SBT, que o Silvio Santos falava, eu vou
comprar só 5 episódios, a partir dos 5 ao 10, assim, tipo, ele não tava nem aí. Assim. Reprisando durante 7 anos os episódios. É que nem Chaves. Tipo, Chaves tem, sei lá, 100 episódios, ele comprou 30, uma coisa assim. Tá assistindo Dragon Ball Z, assim, aí tudo do nada, assim, passou uma semana sem assistir, aí vai assistir de novo, aí do nada. O Goku tá louro do olho azul, mas o que foi que aconteceu? Não tô sabendo. Eu, assim que nem vocês, eu era muito doido pro Dragon Ball. Eu tinha TV por assinatura, né? Aí eu assistia... Vai de novo, brinca com o homem, vai. Eu assistia assim, e eu assistia ao mesmo tempo que passava na Band, eu assistia na TV por assinatura, né? Aí assim, na TV por assinatura os episódios não viam tudo de uma vez, né? Aí eles iam até uma certa parte e depois reprisavam tudo de novo. Aí eu assisti Dragon Ball Z, sem sacanagem, acho que umas 4, 5 vezes, assim, aquela porrada de episódio. Pra quem não sabe, o Jimmy, ele é meio que uma enciclopédia dessas culturas nerds, assim, Dragon Ball, todos esses desenhos, ele manja mesmo, justamente por causa desse passado dele aí. Eu não tenho orgulho disso. Mas, assim, Dragon Ball, acho que ele pegou nossa geração todinha, assim, por isso que eu destaquei ele como o principal, porque, tipo assim, todo mundo gosta. Todo mundo era apaixonado por Dragon Ball, porque tinha uma estética massa, as narrativas, elas eram um pouco adultas, né, tipo, os personagens morriam, saía sangue, né, os vilões, você tinha medo. Quando o Freeza chegava, você se cagava de medo, mano. Não me diga que ficou com muito medo e resolveu fugir daqui. O Freeza botava medo, caramba, porque, tipo assim, mesmo que o personagem principal tenha voltado 620 vezes, mas pra ele voltar 620 vezes, ele teve que morrer 620 vezes. Então a gente tava assistindo uma coisa que o personagem principal morria, tinha medo, às vezes. Porque assim, a gente tinha medo pelos personagens, porque é o seguinte, o próprio escritor da história tinha estipulado as regras. Não, você só pode ressuscitar com as esferas de dragão só 2 vezes. Só que ele, sei lá, acho que do 50º episódio, eu acho que ele meio que esqueceu disso, sabe? Que o pessoal começou a morrer mais de uma vez e mais de 2 vezes. Ah, não, mas essa aí não é as esferas da Terra, de Namekusei, não sei o que. Começa a inventar uma desculpa, tá entendendo? Pois é, e tipo assim... Só o Kuririn, eu acho que morreu umas 4 vezes, tá entendendo? O Goku também, mas o Goku ele morre direto. Agora tem uma coisa, né? Dragon Ball, a gente tem que admitir que enchia uma linguiça inacreditável, né? Que às vezes tava assistindo assim, tinha assim, não dá. Falta um dia para Goku voltar. O Goku tinha um dia na Terra, sei lá. Meu amigo, esse um dia na Terra dele, que ele passou na Terra, ele tava morto, né? Ele veio passar um dia na Terra. A vovó Uranai conseguiu esse dia pra ele voltar. Mas quando ele vai, ele passa, acho que uns 20 episódios na Terra, mas demora que só pra esse dia passar. Não tem... Ele passou 5 minutos, ele passou uma semana com 5 minutos dizendo que o planeta ia explodir, pô. Não, Jimmy, nada é 5 minutos no Dragon Ball. Tudo é gigante, assim. Você tem que ficar na sua memória. Eu admiro muito nosso amigo Cebolex, o André, que ele falou assim, eu vou assistir tudo de novo. Aí ele assistiu, ele e a esposa deles, desde o primeiro episódio de Dragon Ball, criança. Eu quero fazer isso, mano. Eu quis, mas eu assisti 2 episódios com ele e, cara, não dá, assim. Outra parada. Tem um episódio na minha cabeça, que é um dos primeiros, que ele chega, eu me lembro, eu assistindo com minha irmã, ele chega no mundo, aí ele vai disputar uma luta contra um cara, aí o cara fica esnobando ele, aí ele fala, beleza, vamos aqui nós dois, aí ele começa a se aquecer, todo mundo rindo, aí o primeiro murro que ele dá e destrói o muro, quebra, aí todo mundo fica olhando pra ele ganha o dinheiro da aposta e sai serelepe em pão pra poder disputar o campeonato que ele ia disputar. Eu contei isso pra vocês aqui em alguns segundos, né? Mano, isso é uns 6 dias, e na minha memória é muito rápido, só que isso é muito longo, não para, tipo, caraca, não vai acabar nunca, porque eu fui assistir isso no YouTube depois, né? Mas não nada. Tá na minha memória e vai ficar na minha memória. Tem um episódio que fica aqui na minha memória guardada aqui, e é o seguinte, teve outro vilão do Dragon Ball que é o Cell, aí o Vegeta desenvolveu uma técnica nova, que era o esplendor final, e ele passa o episódio inteiro carregando essa técnica lá, porque era a técnica mais fodida do mundo, e o pessoal achando que ia destruir o planeta inteiro. Aí não, ele pega, dá uma porrada no Cell, o Cell não morre, e ele pega e mete a porrada no Vegeta. Não, e tinha umas coisas muito doidas, que era tipo assim, os personagens, né, do nada, numa temporada, tá aqui o Vegeta, aí do nada o Vegeta fica bom, e aí do nada ele casa com a Bulma, tem um filho que é o Trunks. Não é muito bem desenvolvido, né? Não é desenvolvido, os relacionamentos não são desenvolvidos de jeito nenhum, tipo assim, o Kuririn transforma Android 18 num ser humano e eles casam, e, tipo, você não vê isso acontecer, né? Simplesmente é jogado na tua cara, assim, toma. E você aceita, né? E é um desenho tão grande
de que até hoje ainda tá sendo, tem coisas aí, né, Dragon Ball Kai e tal, que deu Super, tempo, né? o Super na verdade, né. Aí é só uma versão resumida, é só uma versão resumida. Exato, que eles fizeram, que você tem, a gente falou aqui, né, de 2 aberturas só, mas tem outras também icônicas, tem até uma do Dragon Ball GT. É uma das melhores aberturas, a do GT, né? Coração de Criança, né? Coração de Criança, eu acho legal. Alegre, me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. É isso que eu ia citar, é uma das melhores aberturas, só que o desenho em si é uma merda, o roteiro em si é uma merda, que até o criador já falou que, tipo, esqueçam tudo isso, eu vou fazer uma coisa como se isso não tivesse existido, que é esse que o Jimmy tá falando. Que, assim... Que é outra merda. Desculpa, fãs, eu sei que vocês talvez assistam, mas é uma merda, eu achei, pelo menos. Eu sou muito baba-ovo de Dragon Ball pra poder dizer isso, Jimmy, mas eu não vou discordar, e eu vou ficar na minha pra não falar nada. Mas é o Akira Toriyama, que é o criador, Jimmy? Akira Toriyama. Justamente, tu vê assim a criação dele, né? Vale Dragon Ball Z, assim, pra mim, o que eu considero Dragon Ball assim, que foi a época irada, que eu curto, né? Dragon Ball Z e tal, Saga do Freeza, Saga do Cell, até Majin Buu, você curte. Passou daí, GT em diante, meu amigo, não curti. Tipo, o GT, o Trunks, ele tem uma roupa, sei lá, de escoteiro, ele é todo abobalhado. O cara tem uma bermuda, o cara tem uma bermuda e um lenço no pescoço, que merda é aquela? Pois é, o cara na Saga do Céu, o Trunks, meu irmão, tinha uma espada. Ele vinha do futuro, ele tinha uma espada e uma jaquetona assim, tudo. Caraca, meu irmão, eu quero ser o Trunks. E aí tu vê no GT, ele é um escoteiro, macho, que merda é aquela? É porque aquele é o Trunks do futuro, esse é o do presente, que não teve... Pois era uma bosta. Eu achava uma merda ainda. Era uma bosta, era bem bosta. A gente ama Dragon Ball Z, né? A gente ama o desenho da nossa infância. É o desenho, né? O anime, né? Vamos dizer assim. Mas a gente falou das besteiras, mas assim, a gente é doido. O melhor desenho que tinha. Pois é, não, mas assim, já que a gente já tá começando aqui a entrar nos animes, vamos entrar aqui num tópico aqui à parte. Manchete, né? Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas aí tu quer me lascar, porque se na minha casa não pegava direito a Band, aí a Manchete, meu amigo, aí a Manchete não tava. Eu assisti pouco a Manchete porque pegava mal o sinal lá em casa na época. Nossa, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, era Yu Hakusho, era Super Campeões. Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso, apareceu um bocado de desenho parecido, né? Tipo Shurato, Samurai Warriors, né? Que eram meio que os adolescentes que vestiam armadura, tá entendendo? Pois é, O Fly era na Manchete também ou era no SBT? Eu não me lembro direito. SBT. O Fly, eu me lembro somente do primeiro episódio. Eu me tenho uma memória do Fly, eu pensava que eram muitas coisas, mas depois eu fui ver aqui na internet que é apenas o primeiro episódio, é tipo assim, 5 primeiros minutos. Quando a galera chega onde ele mora, que vão tentar, sei lá, buscar um ouro, aí ele aparece e tem uma transformação lá, aí começa aquela musiquinha dele. Fly, fly, fly. Um pouco de monstro também. Uma cena que me marcou muito do Fly, que eu achei esse bicho é sinistro mesmo, viu? Porque, sei lá, tinha um cara lá que era meio que inimigo do Fly, né? Que era um cara de armadura, né? Que tava lutando contra um monstro lá, com um cara lá, e ele pega e acerta o peito dele, pá! E o cara cai no chão, aí ele achando que o bicho tava derrotado, ele pega e se levanta, aí o cara pega e dá ele, meu Deus, como é que você tá de pé? Eu acertei seu coração, meu coração no lado esquerdo e não no direito. Eu olhei aquele bicho, esse bicho deve ser sinistro mesmo, mas hoje em dia ele sabe, né? Que é porque o coração das pessoas é do lado esquerdo mesmo. Eu achava que era uma coisa. Como ele era um monstro, eu achava que era uma coisa inacreditável. Eu era criança, né? Não sabia que coração, qual era o lado que o coração ficava. Aí ele disse, meu coração é do lado esquerdo e não do direito, você errou. Aí, que essas merdas de anime, essas besteiras. Vale ressaltar também que eu sou um pouco mais novo que vocês, né? Eu sou de 93, o é de 90, 91, né? E tu é de 90, Jimmy? Você me respeite. Fale 91, né? 90 vocês são velhão aí, né? Não, aí
por ser de 93 e tal, e não pegar direito a manchete na minha casa, eu tenho leves lembranças de Cavaleiros do Zodíaco, Churato e Yu Yu Hakusho. Mas, assim, se tu me perguntar a história, as coisas, eu não lembro. Inclusive, eu lembro que eu tinha um boneco do Churato. Desses que a gente falou aqui, tipo Churato, Cavaleiro do Zodíaco, Fly e Yu Yu Hakusho, eu assisti mesmo Yu Yu Hakusho, acompanhei todinho e tal, até pelo dilema com o pai dele. Eu me lembro que às vezes até meu pai dava uma olhada assim. Churato, não sei absolutamente nada. Cavaleiro do Zodíaco eu só vim ver depois de velho, e Fly eu só tenho uma memória afetiva que tá lá longe e eu não tô afim de ir atrás assim pra saber se era bom mesmo ou não, entendeu? Mas o Yu Yu Hakusho, além de ser um anime que a galera curte muito, assim, todo mundo fala muito bem, o André, né, nosso amigo André Cebolex, ele sempre quis me obrigar a assistir, tipo, ele tinha o DVD e tal. Eu até queria assistir, mas nunca parei pra assistir com ele. Ele forçava. Eu reassisti. Esse eu reassisti. Você assiste fácil de novo. Porque é muito bom. Eu acho que eu vou qualquer dia desse assistir. Poucas lembranças que eu tenho, que eu vi depois também em outros lugares, é que a dublagem, ela é icônica, né? Tô na área, derrubou é pênalti. Fizeram várias adaptações do Rio de Janeiro, né? Várias gírias, várias coisas, ficou bem legal. Tem alguns cantos, né, que quando você tenta botar maneirismos brasileiros em dublagens, fica esquisito. Esse, no caso, ficou tão avacalhado que ficou legal, entendeu? Eles perderam a mão. O fato deles perderam a mão ficou legal, entendeu? Tem algumas coisas que, tipo, você lembra ele falando assim, eu tenho umas frases. Um que eu gosto que é o Koema que fala direto. Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que berimbau é Geiger? Alguém que assistiu Hunter x Hunter? Não, eu nunca assisti, mas eu achava a música de abertura muito bonita, mas eu nunca assisti. Porque é o mesmo criador do Yu Yu Hakusho. Mas eu já assisti agora já tipo assim, 16, 17 anos já. Assim. Foi mais ou menos na mesma época que eu também, com 16. Como eu sou... Mas eu só puxei isso aí por causa que é o mesmo criador, só uma curiosidade mesmo. Agora teve, assim, a gente falou de Dragon Ball Z e tal, né, que é um marco pra gente, pra nossa geração. Mas, meu amigo, teve outro desenho que marcou pra caraca, mas foi Pokémon. Pokémon, tipo assim, cabeças explodiram, entendeu? Tipo, sim, todo mundo amava Pokémon, mas era muito massa. Verdade. Foi em 90, eu acho que foi em 99 que lançou, passava no programa da Eliana que tinha na Record, Fábrica Maluca, sei lá. Foi em 99 mesmo? Não, foi antes, acho que foi 97. Tô nem dizendo, assim, lançamento mundial. Eu tô falando, assim, no Japão, na verdade, mas no Brasil. Porque eu acho que eu me lembro, se assim, tipo, 98, 97, eu me lembro. Não foi em 98, por aí, passava na Record. É o que eu assistia também no Cartoon, né, lá na DirecTV. Como foi uma coisa muito icônica e eu não queria perder, o que a gente fazia lá em casa? Eu ia pra aula e meu pai deixava gravando. Eu lembro que eu comecei a assistir Pokémon, aí tipo, minha cabeça explodiu, eu achava irado, né? Tinha os Tazos no salgadinho, os Tazos do Pokémon. Você batalhava. Tinha os evolutados também. Tinha os álbuns das figurinhas também, né? Tinha os Tazos e tinha também assim, todo mundo sabe, quem me conhece sabe, eu não bebo refrigerante. Desde criança, nunca bebi refrigerante. E tinha o tal da caçulinha, Guaraná caçulinha, que vinha uma Pokébola e vinha um Pokémon dentro, macho. E eu não bebia refrigerante, como é que eu ia ter um bicho desse? A minha vontade era de comprar só o refrigerante só pra ter um Pokémon, entendeu? Porque isso aí era febre demais. Eu roubei, eu dou meu orgulho, eu roubei, cara, o Pokémon da caçulinha. Que era uma Pokébola que ficava presa na garrafa, eu peguei e peguei a Pokébola e arranquei. O delinquente. No bolso. E uma das maiores decepções da vida adulta é quando você começa a descobrir as coisas, né? Mas aí você vai descobrir que, na verdade, Pokémon, ele é só um desenho criado pra vender o jogo do Pokémon. Ele não é o contrário. Quando a gente é criança, a gente acha que o jogo vem do desenho, mas não. O desenho, ele foi criado pra divulgar o jogo, né? E, tipo assim, pra gente que a gente tinha acesso aqui a Super Nintendo, PlayStation, a gente não sabia que tinha Game Boy, que tinha outros consoles, assim, que tinha os jogos do Pokémon, né? A gente só foi ter acesso a esses jogos do Pokémon bem depois, muito mais velhos, né? Eles vieram na mesma pegada dos Transformers, né? Que veio primeiro todas as outras coisas do que o desenho. Os brinquedos. Os brinquedos, aí eles fizeram o desenho, aí pra poder vender os brinquedos. Tem um problema em Pokémon, assim, que é... Beleza, você é criança, você gostava pra caramba. A ideia de ter os Pocket Monsters, né? Os monstros de bolso, e você batalhar e tal, é irada. Tipo, até hoje, se você jogar, você vai gostar pra caramba. Os jogos do Game Boy, inclusive, são um dos melhores, né? O Pokémon Red, o Blue,
Yellow, né? O Cristal, o Ruby, esses Pokémons todos eu joguei. Eu acho que o Jim também jogou e gostou pra caramba também. Sim, jogava em emulador, porque eu não... Isso, eu jogava claro, mas é claro, meu filho. Aí, né, você tá querendo também quer que eu compre um Game Boy? Tu é doido, né? Coronamento seja não. É claro que era no emulador. Exatamente. O Jimmy, inclusive, ele fazia a consultoria pra mim dos jogos. Ele falava, não, o Ruby... Mas você já tava em outro nível, porque pra ter emulador você tinha que ter o PC, assim, eu não tinha o PC, tá ligado? Só que assim, a trama, macho, do desenho era bem louca, né? Se você for olhar hoje, quando eu era criança eu adorava, mas olhando hoje, eu fui tentar assistir um dia desse, e, mancha, todo episódio é a mesma coisa, né? A equipe Rocket tentando pegar o Pikachu... Por isso que eu parei de gravar, porque é a mesma coisa. E tem um amigo nosso, pelo menos meu, né, o Diego Safadão do Maranhão, que tá morando lá no Japão, que eu perguntei pra ele recentemente, cara, que parada é essa que o japonês continua ainda, se não até mais forte, com esse desejo pelo Pokémon? E ele falou, mano, tem ruas, assim, tipo o centro da cidade, tem um local lá que é só de Pokémon. Tipo assim, 3, 4 quadras que é só coisa de Pokémon. Mas é porque também, quem não se liga muito nos jogos, o cara vai ter a imagem do anime, né? Mas tem muita galera que curte por conta dos jogos, né? Os jogos em si, eles realmente são mais fortes. Tem um fandom muito mais forte, né? Inclusive eu gosto de jogar Pokémon. Eu sempre gostei, achava irado. Nunca joguei. Na verdade eu joguei 1 ou 2 vezes assim e tal. Do emulador eu cheguei a jogar algumas vezes. Já velho também, aí tem aquela questão, né? Do que foi feito pra cada idade. Mas nunca me pegou, não. E também o Pokémon GO também nunca me pegou, não. Mas assim, deixando claro, Pokémon era irado. Era show. Mas olhando hoje adulto assistindo um anime, você vai ficar tipo assim, é pra criança e tal. É pra criança. Mas na época era muito massa pra gente. É verdade. Mas agora para tudo. Eu só quero que vocês escutem. Digimon, Mega. Não, peraí, calma, agora vamos dizer. É o anime da minha infância, você tá falando. Pois é, exatamente. Cara, Digimon é ali, a competição com Pokémon, né? Foi meio que ali, e é meio que a ideia do Tamagotchi ali, né? O monstro digital, né? Mas Digimon era muito irado. Eu gostava pra caraca de Digimon. Pra mim, inclusive, eu gostava mais de Digimon do que de Pokémon. Foi um anime, assim, que marcou a minha infância, porque ele era muito mais pesado. A gente falou aqui da trama, né? Que o Ash, a equipe Rocket, tinha até uma galhofice, né? No Digimon não, acho. Os Digimons morriam, mano. Morriam, assim. Exatamente. O Angemon, assim, o Devimon matou o Angemon, acho. Eu chorando, assim, eu com 7 anos de idade, chorando, assim, abraçando a televisão. O Metal Etemon, quando matou o Leomon. Matou o Cyberleomon. Matou o Cyberleomon. Tem uma rixa, né? Pokémon e Digimon pra ver quem veio antes. Na minha última curadoria, pelo que eu vi, a idealização, assim, do conceito, por já existir o jogo, Pokémon veio antes. Mas o anime em si, da televisão, veio com o Digimon, veio primeiro. Não. Tipo assim, o anime da televisão do Pokémon, eu acho que ele veio primeiro também. Só que o Digimon, ele tinha um mangá, eu acho, lá no Japão, que era V-Tamer, que já tinha um tempo e tal. Então, mas assim, Digimon veio um pouquinho depois. Eles vieram um atrás do outro. Mas vamos lá, só deixa claro. A gente não é especialista nessa parada. Se vai chegar um fãzão aí, dizer que a gente errou a data, alguma coisa, nos desculpe, mas a gente pesquisou isso. O Pokémon, em análise, teve um ban maior no Brasil quando chegou, teve um estouro maior. Porém, se você colocar na balança, pelo menos na minha balança, eu acabo preferindo, em termos de contexto, de história, o Digimon. Porque o Digimon, você tem fases, você vai crescendo, você vai evoluindo, tem problemas, não é a mesma coisa sempre, os capítulos você vai se desenvolvendo. Pokémon, tanto faz você assistir o primeiro quanto o que saiu ontem, vai ser a mesma coisa. É bem parecido mesmo. Digimon tinha uma história, né, uma trama mais pesada, tinha mortes, tinha vilões que botavam medo em você, né, o Devimon, o Miotismon, né, que era aquele vampirão e tal. O Piemon, que era um palhação, e a gente tá só falando, Coringa, né? A gente tá falando sempre do primeiro, né, do primeiro Digimon. A gente tá falando de Digimon Adventure, né, que é o Digimon 1, né. Agora, produção, por favor, eu quero que coloque, a produção vai ter que colocar agora a abertura que é a do Digimon na época da Globo. Não. A abertura brasileira de Digimon era muito louca, que passava na TV Globinho, Digimon, né? E a abertura, quem cantava era a Angélica. No tinha um clipe dela fazendo tipo a abertura, cantando com o chapéu do Seu Madruga, né? E cantando. Eles vão se transformar
E isso afastava muito as crianças, porque tipo assim, ó, quando eu via a Angélica cantando, eu perdi um tempo de não assistir o Digimon por olhar e falar, não, isso é muito criança pra mim, mas era só a abertura. Aí eu meio que nunca dei tanta atenção. Já depois na adolescência, quando o Ítalo falou pra mim, não é tão assim criança quanto você falava, mas é porque a sua mentalidade é de você ver a Angélica cantando ali. Aí eu procurei assistir, e aí quando eu assisti de novo eu falei, então aqui tem todo um desenvoltura, tem todo um sentimento diferente mesmo. Aí eu senti o último episódio, que tem aquela música de Digimon no finalzinho, com aquele boneco, aquele passando aqui. Eu não era amadurecido desse jeito, não. Eu peguei, vi a Angélica dançando, cantando aquela merda, e disse, não, mas ok, tá certo, tá tudo certo pra mim. Eu vi a Angélica lá e eu tava parado assim, caraca, Angélica, bora, vamos lá. Eu lembro que passava ali, era ano 2000 mais ou menos, na TV Globinho. Na mesma época passava As Múmias Vivas, passava Sakura Card Captors. Então agora também, amigo, As Múmias Vivas, parabéns. Eu lembro muito forte dessa época, porque o que aconteceu? Era férias, e aí eu comecei a assistir Digimon, e aí tipo, me apaixonei. Inclusive, quem me apresentou Digimon foi meu pai. Ele falou, chegou um novo Pokémon aí, não sei se tu vai gostar, tá? Ele me mostrou, aí eu me apaixonei pelo desenho, assim, achei irado. Comecei a assistir nas férias, as aulas voltaram, e eu estudava de manhã, parei de assistir, porque eu tinha que voltar pra aula. E aí, macho, eu perdi a história, que era, como é que se desenrolava. E aí, de vez em quando, eu faltava uma aula e assistia um episódio perdido e já tinha mudado tudo. E aí, eu fiquei maluco, porque eu gostava muito e não conseguia acompanhar a história direito todinha. Eu sei que anos depois, assim, já mais ou menos 2007, mais ou menos, quando começou a ter internet, coisas Orkut, aí eu fui lá na comunidade do Orkut, Digimon, não sei o que, procurar. Digimon é em RMV. Como era? RMVB. Pra baixar os episódios e assistir. Aí eu assisti todos os episódios, toda a história. Meu sentimento é um pouco diferente com o Digimon, porque, como eu disse, né, eu já vim já mais, assim, mais velho pra assistir. Falando de animes ainda, tinha um anime que passava na TV, né, acho que um pouquinho depois, nessa mesma linha, né, teve ali Pokémon, Digimon, que é aquela linha de ter um bichinho que você cuida, que você luta com ele e tal. Monster Ranger? Veio Monster Rancher, era Monster Rancher. Tinha o Suezo, né? O Suezo. Como é o nome, hein? Monster Rancher. Depois veio... Sim, eu me lembro, tô ligado aqui, Ele começava, a abertura dele era o meninozinho jogando videogame, aí o videogame sugava ele, né, pra esse mundo que tinha ele, né? Mas esse eu já vinha assistir já na Band também, porque na Pois quando eu assisti na Band, porque na Band tinha de tardezinha, né, durante a semana, e no final de semana também, ela tinha um horário que era só pra essas coisas assim. Então tinha Dragon Ball, tinha Monster Ranger, tinha um outro que eu esqueci o nome, que eu vou já lembrar. O das Winx, né, que tu gostava? Não, tá bom. Na Band Kids, eu assisti o quê? Tinha o Tenshimuyo, que eu gostava muito. Eu lembro disso. Isso, era esse, Tenshimuyo, que era tipo uma malhação em anime. Então calculo, né, como é que é esse desenho. Eu achava irado. Pô, o cara de foda, as mulheres tudinhas andando por ele. Jimmy, mas tu se lembra que ele era um babaca, né? Porque as meninas eram tudo doidas por ele e ele ficava... estou com vergonha. Eu vou te explicar uma coisa dos animes que é chamado ecchi, que é harem em japonês, que é basicamente isso. É um bocado de mulher atrás de um cara e o cara é simplesmente um idiota. Aí, eu nunca assisti esse tipo de anime, mas eu lembro. Eu achava irado. Depois, quando eu comecei a crescer olhando aquilo ali, eu comecei a pegar um ódio. Tinha um desenho dessa época, um anime, né? Um pouquinho depois, né? Teve Monster Rancher, aí depois veio as variações, Medabots, Beyblade, é verdade, Beyblade, cara, aí eu já não me pegou, já não gostava de Medabots, já não gostava muito de Beyblade, já achava... Eu preferia Medabots do que Beyblade. Tinha um outro que também é mais ou menos dessa época, talvez até um pouco antes, que era o Yu-Gi-Oh! Que era tipo assim, todo mundo gostava de jogar o jogo das cartas e tal. Só que o que acontecia? Tinha um programa que passava não sei onde é que era, na Rede TV, em outro canal, que era do Gilberto Barros. E ele mexia lá e ele pegava cada carta do jogo e ia mostrar. Olha, esse aqui é o Rei Caveira, ele representa o demônio tal. E aí ele ia dizendo cada um, macho. E as nossas mães assistiam isso, e aí quando ela via a gente com uma cartinha do Yu-Gi-Oh! Elas, menino, que diabo é isso aí? Tá jogando essas cartas. Eu tive também, eu assisti muito também, curti muito, tive muitas cartas, me desfiz delas, assim, com um dia, um belo, sei lá, eu acordei meio doido, agora eu sou adolescente, não sei o que, não ligo mais pra isso. Aí dei todas os meninozinhos lá da minha rua, mas eu me arrependo, porque hoje eu poderia ter guardado isso como relíquia.
fanfic, assim. Eu gostaria de ter. Eu fiz a mesma coisa que tu fez, velho. Não, sou tão grande agora, preciso mais comprar essa merda. Aí depois eu peguei, sei lá, deu um mês depois, eu vi os meus amigos tudo usando aí, eu peguei e comecei a comprar de novo. Nessa época que eu jogava, que a gente tinha as cartinhas do Yu-Gi-Oh, né? Tinha um amigo meu do colégio, mas o bicho era doido. Ele queria comprar a cartinha do Yu-Gi-Oh, aí eu nessa época eu tava ajudando no colégio lá no centro. Aí a gente tava na parada de ônibus, aí ele ficava pedindo dinheiro, tipo, mendigando, pra juntar dinheiro, dizer assim, minha senhora, eu perdi o dinheiro da passagem. Aí ele pegava o dinheiro, juntava e comprava cartinha de Yu-Gi-Oh, filho da égua. Caralho, desgraça. Eu lembro de algumas cartas dessa época. Eu lembro do Rei Caveira, do Mago Negro, Dragão Branco de Olhos Azuis. Aí tinha o Dragão Supremo, que era a junção dos 3 dragões brancos. Tinha o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Ei, tinha o Exódia, que era a junção, que você pegava o braço dele e fundia com a perna, com a cabeça. Aí... Esse era o mais difícil, o Exódia, era pedaço por pedaço. Tinha um Obelisco. Eu tinha certeza, quando eu escutava aquela música do System of a Down, eu tinha certeza que ele tava chamando o Exódia, que ele falava Exódia, Exódia, Exódia. Caraca. Nessa época também, tem os mais levinhos, né, desse mesmo período, assim, que não eram animes nem nada, tipo, que era o desenho do Jack Chan, que tinha o Gugu Efedital, né, tipo... era bem bacana mesmo, ele tinha que ir atrás dos talismãs, né, era bem bacana. Era bem legal. Esse era mais, né, criança, assim, ele era criancinha, mas ao mesmo tempo eu gostava muito. Desses de ação, assim, eu gostei muito do Samurai Jack. É uma coisa meio dark. Inclusive tem uma nova saga que eu até recomendo. É bem legal. Eu gostei muito disso. Eu sei que o Samurai Jack era dublado pelo Guilherme Briggs. Só que ele falava só e ok, porque ele mal falava mesmo. Acontecia uma parada muito louca. Eu e o Jim, a gente estudava na mesma sala, né? 6ª série, aquela época lá, de pivete. O Bel, ele era da sala acima da nossa, o Bel, né? E eu e o Jim, a gente conversava sobre os desenhos e tal da época. O Jimmy tinha TV a cabo e eu não tinha. Aí quando eu ia falar pra ele dos desenhos, ele, não, mas isso aí já conheço esse desenho assim faz tempo, ó, não sei o que. Como é que era isso? É porque assim, lá na minha TV por assinatura, sim. O canal da Warner só passava desenho. A maioria só desenho. No começo do dia era Super Amigos, aí depois ia Thundercats, depois tinha o Batman, e tinha o Super-Homem também, o desenho do Super-Homem, tinha Batman do Futuro, tinha um bocado de desenho que passava, Tiny Toons, assistia lá também. Era um bocado de desenho que lançou lá. Era meio chato, era meio solitário esse, eu vou te falar, era muito triste. Mas tô lançando agora um desenho tal, não sei o que, porra, mano, já tá reprisando pela 3ª vez já, mano. Esse cara é um pobre coitado. Macho, eu lembro que em 2008, mais ou menos, a gente começou essa moda, né, de anime, a galera ir pros eventos de anime e tal. Aí a gente chegava nesses eventos, aí o que eu sabia de anime era Digimon, Pokémon, Dragon Ball, ou seja, só os clássicos que passavam na televisão. A galera chegava assim, ei, macho, e aí, tu assistiu One Piece, tu assistiu Bleach, Naruto? Aí eu, macho, eu nunca nem vi isso aí. Eu só queria assistir Pokémon e Dragon Ball, assim. Me aceita. Eu fui pro primeiro Sana teve aqui em Fortaleza, que eu não sabia o que era e por que era. Eu tava nessa pegada de anime, aí eu vi e chamei um outro amigo que conhecia um pouco de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco e falou, vamos. A gente foi, nós passamos todas as horas que a gente estava lá assistindo uma saga completa de Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades. Foi isso que a gente fez. Depois disso eu fiquei prestando atenção quando sairia de novo, próximo. Aí minha irmã soube, aí ela, eu vou querer ir também. Aí foi aí que a gente começou a ir e tal. Eu comecei, na verdade, a consumir muito anime, de todas as esferas possíveis, tanto esses mais mainstream, que a galera conhece, como Dragon Ball, como Bleach e tal, quanto com esses mais... Eu era tão sem noção desse mundo, todo esse fandom que existia dos otakus, dos animes, né, aí os primeiros que eu fui e tal, depois a gente foi junto, e aí eu entrei numa sala lá de cinema, de exibição, e aí começou a tocar, assim, eu acho que eu nunca assisti Naruto, né, direito, assim, eu assisti um episódio, sei lá, e não é da minha época, mas, enfim, não sei, não assisti. E aí eu entrei na sala, aí tava passando Naruto, aí tava eu e um amigo meu, que sentou, aí tava tipo cinema, todo mundo assim, aí começou a tocar a abertura do Naruto. Eu sei que mostra a cadeira voando, todo mundo endoidando, o Zemo pulando, a galera dos otaku chorando. Não, Naruto é a melhor coisa do mundo. E eu e esse meu amigo, assim, tipo, que a gente gostava de Dragon Ball, não sei o que, de Digimon, assim, os animes assim que passam na televisão.
A gente ficou assim, sem entender nada. Meu irmão, o que é isso aqui que tá acontecendo, meu irmão? É porque o Naruto, quando ele chegou, e até hoje, tem uma galera que quis forçar que Naruto é melhor que Dragon Ball. Pode enterrar. Aí você pode sonhar, vontade. Ainda existe essa galera que tem essa opinião, mas todo mundo tem direito de ter opinião errada, como essas pessoas estão tendo a opinião errada. A gente respeita a opinião errada dessas pessoas, mas beleza. Exatamente. Mas eles queriam fazer com que a gente engolisse de goela abaixo. Como são desenhos de gerações diferentes, é meio que difícil de comparar, porque o Dragon Ball, Pokémon, todos esses desenhos que marcaram a nossa geração tem todo um valor sentimental. Isso. Tem um simbolismo muito grande. E, enfim, eu acho que era importante a gente deixar também algumas menções honrosas. Como a gente falou de uma porrada de desenhos, com certeza a gente esqueceu de vários, né? Tem alguns aqui que a gente pode citar aqui como menção honrosa, né? Tipo, Dudu e Edu, Super Choque, Carmen Sandiego, o Máscara, o desenho do Máscara, X-Men, né? Que passava no SBT, Pink X-Men Evolution. Como era o nome daquele que era tipo assim, eles eram uns bois, cowboys, assim. Caraca, como era o nome dele? Qual era o nome, rapaz? Eu sempre quis saber também. Eles eram um bocado de touro, só que eles se era uma loucura. Exato. Eu não me lembro. Eu só, veio agora o Ítalo foi falando as menções honrosas, aí foi abrir na minha mente, né? Mas eu não tenho ideia de como é que era o nome dessa coisa. Mas já tem esses desenhos que tem esses vilões, esses personagens que são meio sabe, metade de gente e metade de outra coisa. Daí tem os tubarões urbanos, que era Cat Dog. Cat Dog. Você já tinha o Gárgula, tinha o Gárgulas também. Gárgula também. Os Gárgulas era bom, hein? As menções honrosas ainda também, né? Como vocês falaram, Gárgulas. Mas tem também a Caverna do Dragão. Isso, Caverna do Dragão. Cavalo de Fogo. Tem a mulher lá desafinando. Cavalo de Fogo, He-Man, She-Ra. Aqueles que eram um bocado de esquilos, que eles ficavam num... Amparo. Eles eram mais humanizados. Aí eles ficavam num vagão de um trem. Era a nossa turma, não? Que tinha um alce, um castor. Era isso? Era tipo. Aí tinha também o Arnold, que eu achei que também tinha uma coisa meio dark. Hey Arnold! A abertura era meio esquisita. Tinha o Rocket Power, que era irado, que eles andavam de skate, surfavam. Sim, Rocket Power era legal também. Eu ficava impressionado que como eles sabiam tantos esportes, né? Porque eles surfavam, eles esquiavam, eles jogavam. Era uma loucura. O pessoal... Era meio que a cultura deles, né? Parece que eles moravam, não sei, no Havaí, sei lá, sei que os pais deles eram também, praticavam esportes radicais. Eu acho que não era Havaí, não. Acho que era mais uma coisa mais californiana, assim. Isso, deve ser. E eu sei que os pais deles também praticavam os esportes radicais, tipo, era meio que a cultura da parada. Inclusive até o nerd da turma também andava de skate e tal. Mas, ó, continuando aqui as menções honrosas, eu lembro dos Padrinhos Mágicos, né? A gente pode citar Luluzinha, sim. As Três Espiãs, as Meninas Superpoderosas. Sim, gostava muito. Aquele cara lá, ele... Que é o Guilherme Briggs, né? Medo. É o Guilherme Briggs, outra vez, fazendo parte da nossa infância, né? Aí o cara mais novo vai falar assim, você não falou nostalgia do Naruto, não falou do Bleach. Não falou, meu amigo, aqui a nostalgia da nossa infância, então... Exato. É isso, a gente sempre tem aquela parada do finalzinho, né, pra dar um tchau pra vocês. Lembrar do nosso e-mail é discussal@gmail.com. Todo final de episódio a gente tá lembrando isso pra vocês mandarem pra gente o seu feedback, se gostou, se não gostou, o que tá legal, o que não tá legal, e manda aí pra gente, tá bom? Tem nossas redes sociais, se quiser seguir também, fiquem à vontade. E no caso aí, né, do episódio, quiser falar aí das histórias aí da infância, de desenhos que assistia, de desenhos que a gente não citou aqui ou não contou bem como é que funcionava, essa é a oportunidade, né? E agora, como é de praxe, e eu espero que vocês estejam preparados pra isso, que hoje, finalmente, vocês vão ouvir a piada que o Jimmy tem pra contar. Vai, Jimmy. Na verdade, eu não ia contar a piada, eu só parafrasear o He-Man e dizer até a próxima, minha gente. Nem esperou a música ficar alta, que só agora ela tá aumentando, né? Valeu.